Salve amigos e amigas da Travessia Esportiva, voltamos para mais um episódio, nosso episódio 113. Sabadão, está indo ao ar esse episódio, 10 horas e 10 minutos. Meu nome é Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu. Quero mandar um salve também para as mães, que nesse final de semana é o Dia das Mães. Um salve aqui em especial do Travessia. Um abraço para o Fábio Adroaldo, para Fábio Dalzotto. E quarta-feira que vem, no mesmo canal e no mesmo horário, estaremos nós três juntos fazendo a nossa live. E falar para vocês que aqui abaixo na descrição do vídeo tá onde vocês podem consumir Travessia Esportiva. Então, quem gosta de acompanhar via stream, tem todos os aplicativos disponíveis. Façam seus downloads, compartilhem, comentem Travessia. Temos em vídeo também, pelo Spotify, aqui no YouTube em vídeo, e nos outros apenas áudio. Esse episódio 113, e nas outras plataformas acredito que seja o 66, pode ser que eu esteja falando errado das outras plataformas, mas aqui em específico é o episódio 113. Ele é um episódio que a gente vai falar um pouco da seleção brasileira feminina, não da seleção, mas da oportunidade que a seleção tem novamente de conseguir trazer um título para o Brasil, um título de Copa do Mundo, um título que a gente ainda não tem, Copa do Mundo de futebol feminino. O Brasil vai ser o país sede da Copa de 2027. Então é mais uma vez o Brasil sediando a Copa do Mundo. Tivemos o Brasil como sede em 1950, 2014, aquele 2014 que o torcedor brasileiro quer esquecer. Alguns se lembram daquele fatídico 7-1 em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão. Outros preferem não se lembrar, mas geralmente quando a gente acompanha o futebol e tem algum placar 7-1, seja em clube ou seja por seleção, a primeira coisa que nos vem à cabeça é 2014 e aquele jogo terrível contra a seleção da Alemanha, onde a seleção da Alemanha sagrou-se campeã, vencedora, melhor dizendo, daquela partida com muita sobra. O Brasil jogou mal pra caramba. Mas enfim, vamos falar do futebol feminino. É mais uma oportunidade em 2027 que a seleção brasileira vai ter de mostrar serviço. Nós tivemos recentemente uma Copa do Mundo em 2023, onde o Brasil infelizmente caiu de forma precoce. O Brasil não conseguiu mostrar o seu bom futebol que a gente achava que poderia acontecer devido a uma série de coisas que estavam em jogo. Uma delas era a Marta e a sua despedida da seleção. Era a técnica, a última seleção dela, que depois ela até foi mandada embora. E deixa eu só aumentar a câmera aqui, tá me cortando. Então tinha muita coisa em jogo e não rolou. E o Brasil tinha caído num grupo fácil, foi uma das coisas que a gente falou e segue falando. Então vamos lá, para 2027 o Brasil busca o seu primeiro título e é uma missão bem complicada, porque o futebol feminino que a gente tem acompanhado tem seleções como dos Estados Unidos, que é uma seleção muito boa, seleção da Espanha, a atual campeã, seleção da Espanha, que fez uma partida mais apagada contra a seleção da Inglaterra, que foi a vice-campeã de 2023. Mas a seleção da Espanha, seleção da Inglaterra, seleção dos Estados Unidos, seleção do Japão, a gente não pode esquecer da seleção do Japão, e também a seleção da Austrália, umas seleções que vem desempenhando. França, vamos falar da França também. Então o Brasil vai ter uma pedreira pela frente. Não é porque o Brasil vai jogar em casa que o Brasil tem chance de se sagrar campeão, mas seria muito interessante esse título jogando em casa, sendo a anfitriã e ganhando o seu primeiro título de Copa do Mundo. Temos 8 cidades que vão sediar os jogos, que são Belo Horizonte, no estádio do Mineirão,
Brasília, no Estádio Nacional, Fortaleza, na Arena Castelão, teremos em Porto Alegre. Vocês querem mesmo que eu fale onde vai ser em Porto Alegre? O mesmo estádio de 2014. O filho da CBF, não, o filho da FIFA, o neto da CBF e o bisneto da Comebol. Vai sediar ali os jogos e vai ser no Beira-Rio. Recife vai ser na Arena Pernambuco. No Rio de Janeiro também não tem nenhuma surpresa, vai ser no Maracanã. Acredito que até a final vai ser no Maracanã. Final em Maracanã é algo mais clássico, mais histórico, tem muita história envolvida, final em Maracanã. Salvador vai ser na Arena Fonte Nova e em São Paulo também não tem nenhuma surpresa, na Neoquímica. Então aqui em Porto Alegre, Beira-Rio, Rio de Janeiro, Maracanã, justíssimo, e em São Paulo na Neoquímica Arena. Então o Brasil precisa urgentemente mostrar serviço à seleção brasileira feminina. Boa sorte para as gurias e que bom que o Brasil conseguiu essa sede para 2027. Quero ver se eu vou em algum dos jogos. Lógico que vai ser em Porto Alegre, mesmo o Brasil não jogando em Porto Alegre. Em algum jogo de Porto Alegre eu quero estar presente com travessia esportiva. E vamos lá então, acabando de falar de futebol feminino, falando de Champions League. Eu acho que essa edição da Champions, que a gente tanto falava que era uma edição chata, porque era uma edição com muito mais jogos do que o normal, e foram bastante jogos, um formato diferente também, não só os jogos a mais, mas também o formato da Champions foi diferente. E tivemos nessa reta da semifinal times como Barcelona, Inter de Milão, PSG e Arsenal fazendo jogos dignos de final. Então eu não sei se o jogo da final Inter de Milão e PSG vai ser tão bom. Acredito que é quase que impossível quanto PSG contra Inter de Milão e Barcelona. Então, Inter de Milão e PSG, eu não sei se vai entregar tudo que Barcelona e Inter de Milão entregaram. E olha que detalhe curioso dessa final, desses 4 finalistas, é que a gente viu aí times como o Barcelona, que acabou em segundo da classificação geral, beleza, fez uma excelente campanha. O Arsenal também acabou ali em terceiro, excelente campanha. Em quarto acabou a Inter de Milão, maravilhosa campanha. O primeiro colocado, que foi o Liverpool, já havia caído, e a Inter de Milão, uma equipe que acabou em 15º, está aí brigando por título mais uma vez. A gente viu isso na temporada 22-23, a Inter de Milão fazendo uma final com a equipe do City, onde a Inter jogou muito mais que a equipe do City, entregou muito mais que a equipe do City, mas tinha um City ali que naquela época era quase que impossível ganhar do City. E foi um jogo magro, 1-0, um jogo bem disputado aquele na ocasião. E a Inter de Milão recentemente fez essa final e agora de novo está aí em mais uma final nessa temporada 24-25. Então é uma equipe que não é surpresa ela tá aqui, porque recentemente ela já estava brigando por título e vem fazendo temporadas após temporada, uma melhor do que a outra, tanto no campeonato italiano como na Champions. E muito merecedor mesmo se a Inter ganhar, porque os favoritos eles foram caindo 1-1. O Liverpool, que era até então um grande favorito, caiu. Depois a equipe do Real Madrid, que não era a favorita para título, mas era o Real Madrid, caiu para o Arsenal. E depois, não na sequência, mas foi caindo também
a equipe do City, que até a classificação geral o City ficou muito mal, mas a equipe do City caiu. Então, agora, desses 4 semifinalistas, óbvio que já caiu a Arsenal, já caiu o Barcelona, mas desses 4 semifinalistas, tirando o Barcelona, eu torço para os 3, estava torcendo para os 3. Se ganhasse o Arsenal seria justo, porque o Arsenal vem fazendo também equipe uma campanha temporada após temporada no campeonato inglês, muito bem feitas, tem batido ali na trave, e aí se dá muito ao nome de Jürgen Klopp, que não está mais no Liverpool, mas foi um cara que deixou um legado gigante para o atual técnico do Liverpool, que até foi campeão dessa temporada que passou, e se diz muito também ao nome do Pep Guardiola, que também não fez uma campanha muito boa agora nessa reta final de campeonato inglês e na passada, mas essas bolas na trave que o Arsenal vem dando com o Arteta se diz a esses 2 nomes, e o Arteta merecia ganhar um campeonato inglês, já está merecendo há muito tempo, mas caiu numa era muito ruim, muito azarado, melhor dizendo, para ele, porque time ele tem. O coletivo do Arsenal é um coletivo que entrega muito. Poxa, tem o Odegaard, tem o Saka, o Martinelli, Declan Rice, que até fez 2 golaços contra o Real Madrid. O Arsenal tem um time muito bom. Só que, como eu falei, a temporada que eles resolveram brilhar também foram as temporadas brilhantes de City e de Liverpool. Então, desses 4 times, se o Arsenal ganhasse, seria mérito do Arteta. Também torcia para que ele ganhasse, tirando o Barcelona, porque, obviamente, como um torcedor madridista, é terrível ver um Barcelona ganhar uma Champions. A gente já viu recentemente o Barcelona ganhar a Copa do Rei e tá podendo chegar numa... Podemos ver o Barcelona levantar o título do Campeonato Espanhol. Então, para o torcedor madridista, é óbvio que não vai torcer para um Barcelona numa reta final. Mas, entre desses 4, a Arsenal queria que ganhasse, o PSG eu queria que ganhasse também, porque o PSG daí é outro contexto, é outra história, mas o PSG é um time que também vem naquele fantasma de semifinal. O PSG sempre caía na semifinal e agora acabou aquele fantasma e o PSG está na final, mas não só pelo fantasma de semifinal, mas porque o PSG ele já contratou grandes nomes. Ibrahimovic, David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, que passaram pelo PSG para um projeto muito maior do que eles conseguiram chegar até então. Ronaldinho Gaúcho, Lionel Messi, Sérgio Ramos, Neymar, Mbappé, que veio do Mônaco e para jogar no PSG. Só que até então, claro que eu vou esquecer um monte de nome aqui de craque, e vocês vão poder anotar aqui embaixo do vídeo, mas até então só Campeonato Espanhol e alguma Copa da França, mas o planejamento era muito maior do que isso. O PSG não é um time grande. O PSG ele é um dos times que ainda não tem título da Champions, mas é um time que tem muita grana, um time que tem um poder de investimento gigantesco. E se a gente falar que o PSG errou nos seus investimentos, é hipocrisia, porque a gente sempre viu o PSG com um time bom, time batendo de frente com o Barcelona, time batendo de frente com o Real, com o Liverpool, mas claro que em algum momento a camisa vai pesar, em algum momento o PSG ia cair, e em algum momento o PSG ia se frustrar. Mas eles sempre contrataram muito bem, tanto do sistema defensivo até o ataque. Hoje também eles têm um time muito, muito consolidado,
um excelente goleiro que fez uma partida brilhante contra o Arsenal, que é o Donnarumma. O sistema defensivo também do PSG tem Hakimi, tem Marquinhos, jogadores experientes. Meio de campo também tem jogadores com muita experiência. E no ataque também tem jogadores que a gente pode dizer como o Dembélé, que é um jogador experiente. E por falta de experiência, por falta de nome, nunca foi o problema do PSG. O problema era azar mesmo. Então, por todo esse contexto, ele tem um técnico muito, muito qualificado, que é o Luiz Henrique. É um cara que a gente não dá muita ênfase ao nome dele, mas é um excelente técnico, é um técnico que já passou pelo Barcelona, um técnico que teve uma escola ali na Espanha muito interessante, técnico espanhol, né? Mas é um técnico merecedor. Então, por todos esses temperos, Barcelona, PSG merecia ganhar e que ainda tem chance de ganhar. O Arsenal merecia ganhar, não tem mais chance de ganhar. A Inter de Milão, por se tratar de um time que recentemente, na temporada 22-23, também fez aquele jogo muito melhor do que o City, merece ganhar. Então eu quero ver se aquele azar de Istambul que teve em 2023 da Inter não levantar a taça vai passar. O problema é que do outro lado tem um PSG que está determinado, está disposto, está jogando muita bola e ninguém no começo da Champions, se tivesse que perguntar às escuras e tivesse que cravar um campeão ou os 4 semifinalistas antes de começar, ninguém ia dizer que o Arsenal ia estar lá na semifinal, ninguém ia dizer que o PSG ia estar na final, a Inter de Milão numa final, e ninguém ia dizer que o Barcelona, por melhor que seja a fase do Barcelona, ninguém ia dizer que o Barcelona ia estar numa semifinal de Champions e com chance de ir para uma final, porque o jogo foi um jogo de 13 gols, um jogo de 3-3 no primeiro jogo da final, e no segundo jogo 4-3 para a Inter de Milão na prorrogação. Então, como eu falei de novo, é difícil a Inter e o PSG entregar o que o Barcelona entregou e o que a Inter entregou. Mas ninguém ia dizer que esses 2 times agora, falando de Inter e PSG, iriam para uma final. Na opinião de vocês, eu vou encerrar aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Qual a chance do PSG levantar o título? E aí a gente volta naquela questão de camisa. Será que a camisa da Inter, como é pesada, pesadíssima, vai atrapalhar essa campanha excelente do PSG? Voltaremos na quarta-feira com mais travessia, falando de Grêmio, falando de Inter, situação de Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e Brasileirão. Meu nome é Carlos Eduardo, um abraço e até quarta-feira que vem.